Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Pressionado, Temer determina alterações na reforma da Previdência e divulga um vídeo nas redes sociais afirmando que não haverá privilégios e que os críticos não conhecem o projeto. Relator da Lava Jato no Supremo manda investigar atuais e ex-parlamentares. Edson Fachin se baseia na delação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Luxuosa joalheria do país fecha acordo de delação premiada. A Gastern pagará multa de 18 milhões de reais e revelará negócios com Sérgio Cabral. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 com desconto de R$3.000 e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E ainda Fox 1.6 2017 completo por apenas R$47.990 com taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Neste domingo, o técnico Tite entra em campo no Mesa Redonda para contar detalhes da vitoriosa campanha da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E ainda, todas as emoções do Paulistão. Lance a lance, tudo o que rolou nos jogos de volta das quartas de final. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Um cabo da Polícia Militar foi morto durante um tiroteio com bandidos ontem na zona leste de São Paulo. Ele estava sem a farda em um veículo não identificado e, segundo a polícia, participava de uma operação para combater o tráfico de drogas na região. As imagens de uma câmera de segurança mostram um carro prata onde estariam 3 policiais militares. O veículo é cercado por vários homens, um deles de bicicleta, que saca uma arma. De repente, são feitos vários disparos de dentro do carro. Houve troca de tiros. Segundo a polícia, os PMs estavam em uma operação para investigar um ponto de venda de drogas na região. Durante o tiroteio, o cabo Jair Rodrigues de Lima, de 42 anos, foi alvejado e morreu no hospital. Ele estava na PM há 15 anos e deixa a esposa e um filho de 13 anos. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e confirmou que ele estava atuando na Avenida Córrego do Limoeiro, na Vila Jacuí, Zona Leste. Os criminosos atiraram e atingiram o policial no rosto, tórax e no braço esquerdo. Outro PM foi ferido no braço e não corre risco de morte. O Jornal da Gazeta, edição das 10, questionou a Polícia Militar por que os PMs estavam à paisana participando da operação em um carro sem identificação. Também perguntamos quantos criminosos se envolveram no tiroteio e se algum foi capturado. Até o momento, não obtivemos resposta. Polícia Federal prendeu 3 pessoas ligadas à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
Eles são acusados de desviar verba pública destinada a ações esportivas. As prisões fazem parte da Operação Águas Claras e um superintendente da federação, que também teve a prisão decretada, está foragido. O principal alvo da operação é o presidente afastado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaraci Nunes, de 78 anos. Ele está no comando da CBDA desde 1988 e é o dirigente esportivo brasileiro há mais tempo no cargo. Coaraci foi preso no Rio de Janeiro. Ele tinha sido afastado do cargo em março passado por responder outro processo onde é acusado de improbidade administrativa. Além dele, foram expedidos mandados de prisão contra Ricardo de Moura, superintendente da mesma entidade e que está foragido, Ricardo Cabral, consultor de polo aquático, e Sérgio Alvarenga, diretor financeiro. As investigações apuram o desvio de cerca de 40 milhões de reais repassados à Confederação por meio de convênios com o Ministério dos Esportes. O inquérito aponta que, em vez de ter sido aplicado em programas de incentivo ao esporte, o dinheiro foi desviado para uso pessoal dos dirigentes, através de compras superfaturadas. 4 empresários que participaram do esquema foram conduzidos coercitivamente pela PF em São Paulo e Rio de Janeiro. Numa das investigações que nós pontuamos, foi possível identificar a fraude em licitação. Houve empresas que foram beneficiadas com licitações direcionadas, essas empresas não existiam, era uma empresa de fachada, e também não houve a comprovação, em um caso bem pontual, da entrega do material licitado. A Polícia Federal também suspeita que os envolvidos tenham se apropriado de premiações no valor de $50 mil e que deveriam ter sido repassadas aos esportistas. Aliás, o próprio esquema começou a ser investigado depois das denúncias de empresários do setor, atletas e ex-atletas. Também é objeto da operação a contratação irregular de agências de turismo que venderiam passagens aéreas e hospedagens aos atletas com preços superfaturados. Os envolvidos na operação de hoje devem responder pelos crimes de fraude à lei de licitações, peculato e associação criminosa. Hoje, o presidente Michel Temer disse que as mudanças no texto da reforma da Previdência em negociação com a Câmara não são um recuo do governo. 5 pontos da reforma foram alterados. Agora à noite, Temer divulgou um vídeo nas redes sociais defendendo a reforma e afirmando que os críticos desconhecem a realidade. É necessário e urgentíssimo reformar nosso sistema previdenciário. O rumo das contas aumenta a cada ano, porque sem a reforma não teremos crescimento econômico, não haverá criação de novos empregos para tantos milhões de desempregados. Todos terão que contribuir por 25 anos para se aposentar. A idade mínima para pedir o benefício da aposentadoria será de 65 anos. Haverá, contudo, e eu quero ressaltar esse aspecto, regras de transição para os casos das pessoas que estejam mais próximas de sua aposentadoria. Estamos fazendo uma reforma que trará mais igualdade para todos. A Previdência será mais justa com os mais pobres e mais rígida com os mais ricos. Por exemplo, políticos não terão mais aposentadoria especial, nem servidores públicos. Nosso país não tem espaço para privilégios. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é. Agora que o Temer resolveu ceder em relação à reforma da Previdência, já não se discute mais se ela vai ser aprovada ou não. O que se discute agora é que reforma será essa. O Padilha já falou aí em 115 bilhões de perda de economia com os 5 recursos que o Temer autorizou que o relator fizesse. Agora, só Deus sabe, né? Que isso aí pode ser aquela história de que quando passa um boi, passa uma boiada e aí ele começa a ceder e no fim a reforma já vai ser aprovada convocando uma próxima reforma para o ano seguinte ou para 2 anos depois, quando ele não será mais presidente. De qualquer maneira, todo mundo já contava que o Temer tivesse colocado essa reforma como aquela história do bode, né? Que o padre aconselhou o camponês a acolher em casa e depois, quando o camponês viu que a vida era inviável, tirou o bode. Só que, em vez de colocar um bode, o pessoal do governo colocou um elefante
e não soube explicar direito a postura e a dimensão que o elefante era maior do que a casa. De qualquer maneira, é preciso que alguma reforma saia, porque o cidadão não suportará financeiramente continuar sustentando uma previdência do tamanho da brasileira. Pode escrever isso aí, tá bom? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Me espere. Até. E ainda nesta edição, a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, detalha as principais mudanças na reforma da Previdência. O presidente Michel Temer diz em entrevista à Rádio Bandeirantes que as críticas de Renan Calheiros não o surpreendem. Nas últimas semanas, o líder do PMDB no Senado vem criticando abertamente as reformas propostas pela gestão Temer, inclusive divulgando vídeos em redes sociais. Temer chegou a dizer que não pode brigar com quem não é presidente da República e afirmou que Renan sempre agiu dessa maneira. Temer disse também que uma hora o senador acaba voltando. E a joalheria H. Stern fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, que investiga um esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso em Bangu. O presidente da joalheria, Roberto Stern, o vice-presidente, Ronaldo Stern, o diretor financeiro, Oscar Luiz Goldenberg, e a diretora comercial, Maria Luísa Trota, concordaram em pagar multas que somam quase 19 milhões de reais. Eles também vão prestar serviços comunitários. Sérgio Cabral e a mulher, Adriana Anselmo, compravam joias para lavar o dinheiro da corrupção. A H. Stern vendia colares, brincos e anéis à ex-primeira-dama sem nota fiscal. O casal chegou a comprar 40 peças da joalheria, num total avaliado em mais de 6 milhões e 300 mil reais. Oficialmente, a H. Stern não se pronunciou sobre o assunto. Relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, autoriza uma série de investigações contra deputados e senadores e remete investigações contra ex-parlamentares ao juiz Sérgio Moro. As investigações têm como base as informações prestadas em delação pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O juiz Sérgio Moro vai investigar as citações feitas a Henrique Eduardo Alves, do PMDB e ex-ministro do governo Temer, Cândido Vacareza, ex-deputado federal pelo PT, atualmente no PTB, Jorge Bittar, ex-deputado federal do PT, Ideli Salvati, ex-ministra de Dilma, e Edson Santos, ex-ministro de Lula. Moro vai investigar o fato desses citados terem recebido propina via doação oficial para a campanha. Já os políticos que têm foro privilegiado serão investigados pela Procuradoria-Geral da República. São eles: os senadores Valdir Raupp e Garibaldi Alves Filho, ambos do PMDB, e Agripino Maia, do DEM. E os deputados federais Valdir Alves, do PMDB, Felipe Maia, do DEM, Jandira Fegali, do PCdoB e Luiz Sérgio, do PT. Eles serão investigados numa ação que já está em andamento contra Renan Calheiros e o deputado federal Aníbal Gomes, ambos do PMDB, sobre um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e a Transpetro. Na delação, Sérgio Machado contou que esses políticos receberam vantagens indevidas de empresas contratadas pela Transpetro, como as empreiteiras Queiroz Galvão e Camargo Correia. A delação engloba as eleições de 2010 e 2014. Os valores variavam de 100 mil a 850 mil reais. Todos os citados negam as acusações e alegam que as doações recebidas estão dentro da lei. Agora à noite, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e Dilma do PT, está sendo ouvido pelo ministro Herman Benjamin, relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Mantega está prestando depoimento por videoconferência no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em delação, o empresário Marcelo Odebrecht afirmou que a empreiteira acertou o pagamento de 150 milhões de reais para a campanha da ex-presidente Dilma em 2014. Os valores eram para que as liberações de dinheiro no contrato de construção de submarinos não parassem. Odebrecht disse ainda que os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega seriam os principais interlocutores do empresário nas negociações. Ex-deputado André Vargas é condenado mais uma vez na Lava Jato. A decisão é do juiz Sérgio Moro.
Dessa vez, Vargas foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Neste processo, Vargas foi condenado por ter adquirido um imóvel com dinheiro de propina. Ainda segundo Sérgio Moro, o ex-parlamentar, que foi vice-presidente da Câmara, recebeu propina quando era deputado federal. Na época, André Vargas era filiado ao PT. O ex-deputado, que está preso no Complexo Médico de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, já havia sido condenado em um outro processo em 2015 a uma pena de pouco mais de 14 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além disso, Vargas é réu em mais uma ação penal. Nesta sentença também foram condenados Leon Vargas, irmão do ex-deputado, e Eidilaira Soares Gomes, mulher de Vargas. Todos negam as acusações. Governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Sérgio Cabral, que está preso em Bangu. Nessa ação, o ex-governador é acusado de receber propina da construtora Andrade Gutierrez. O depoimento foi prestado por videoconferência na sede da Justiça Federal no Rio de Janeiro. A ação penal apura o suposto pagamento de propina a Cabral no contrato da Petrobras com o consórcio Terraplanagem Comperche, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão. No depoimento, Pezão afirmou que não tem conhecimento de propinas pagas ao ex-governador Sérgio Cabral, quando ele foi secretário de Obras e coordenador de infraestrutura. Nunca. Aos jornalistas, o governador do Rio afirmou que vai processar Jonas Lopes Neto pela acusação de que ele teria recebido R$900 mil para pagamento de despesas pessoais. Jonas é filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, que firmou delação premiada. Mentira deslavada, eu nem conheço o Jonas Lopes Neto, o Marcelo já depois. Tem muita tranquilidade quanto a isso. Quem conhece a minha vida, conhece o meu padrão de vida, sabe, isso aí foge a qualquer propósito, né? Nem meus 4 anos de salário dá um dinheiro desse. O juiz Sérgio Moro aceitou hoje denúncia contra os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, apontados como operadores do PMDB. Pai e filho foram presos durante a Operação Blackout, 38ª fase da Lava Jato. Além deles, mais 7 pessoas também foram transformadas em réis pelo juiz Sérgio Moro nesta quinta-feira. Jorge Luz e o filho dele, Bruno Luz, são acusados de atuarem na contratação do navio sonda Petrobras 10.000. O esquema teria rendido uma propina de R$15 milhões a políticos do PMDB e a funcionários da Petrobras. Entre os políticos que teriam recebido valores indevidos estaria o ex-deputado federal Eduardo Cunha, já condenado a mais de 15 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro em outro processo da Lava Jato. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o arquivamento de 3 processos contra o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, no âmbito da Operação Monte Carlo. Em todos, era investigado a ligação do político com o contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A decisão teve como base ligações interceptadas do ex-senador do DEM, Demóstenes Torres, cassado em 2012. As escutas telefônicas foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal. O relator da Previdência, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, falou hoje sobre as mudanças em 5 propostas da reforma da Previdência Social. Arthur Maia disse que as reivindicações que chegaram ao presidente coincidem com aquelas divulgadas pelos deputados. A questão das regras de transição, a questão referente aos trabalhadores rurais, ao BPC, a questão das pensões e das aposentadorias especiais de professores e de policiais. Sobre as regras de transição, Maia disse que há 2 hipóteses. Uma hipótese seria uma combinação de 2 elementos, que são a idade mínima e o tempo de contribuição. Uma outra hipótese que se considera nas regras de transição é estabelecermos já na PEC uma idade mínima como critério de transição,
Essa idade mínima poderia ser, por exemplo, não estou dizendo que vai ser nenhuma das três, mas, por exemplo, dizer que já a partir da promulgação, ninguém poderá se aposentar com menos de 60 anos, ou com menos de 55 anos, ou com menos de 57 anos. A idade mínima de 65, nas regras chamadas definitivas, seria preservada. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo percebeu a enorme dificuldade para aprovar a reforma da Previdência e, para não correr o risco de uma derrota mais pesada, que até inviabilize a reforma, resolveu negociar. Tenta preservar pelo menos a idade mínima de aposentadoria, que é o que pode fazer mais diferença na evolução das contas. E depois de uma estimativa bem menor anunciada no final da tarde, o governo prevê agora que serão 17% a menos de economia, ou 115 bilhões de reais em 10 anos com esse recuo. Ainda acho meio cedo para um cálculo mais preciso, mas já se imaginava algum recuo. A proposta original mexe demais com a expectativa de aposentadoria e com benefícios sociais que ficariam desatrelados do salário mínimo, por exemplo. Agora, sem uma mudança maior no sistema, haverá consequências bem negativas para a economia em geral. Com a aprovação da PEC dos gastos do ano passado, as despesas do governo não podem crescer mais que a inflação do ano anterior. Só que os gastos da Previdência avançam num ritmo muito superior. Se não derem uma freada, vão abocanhar uma fatia cada vez maior do orçamento, levando à necessidade de um aumento pesado da carga tributária para compensar. Devemos cobrar o fim de privilégios, como dos políticos e algumas categorias profissionais, dos servidores. Agora, não adianta falar da corrupção, de desvio de recursos, de empresas devedoras. Tudo isso tem de ser combatido, mas não é o que vai segurar o progressivo rombo da Previdência, que está relacionado à expectativa de vida da população. A rejeição da reforma ou uma mudança pouco significativa nas regras atuais já pode ter consequências de curto prazo, como perda de credibilidade do país pelo risco de insolvência, maior instabilidade do mercado com pressão sobre o câmbio, menos espaço para redução dos juros pelo Banco Central, perda de investimentos, com um comprometimento até da retomada da economia. É pensando nisso que o governo agora está disposto a negociar. Eu volto na segunda. Até lá. Justiça suspende licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região exige que sejam feitas as obras de saneamento básico na cidade de Altamira. Elas deveriam ter sido concluídas em 2014. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe o presidente da China, Xi Jinping, em seu retiro na Flórida. No jantar, Trump disse que acredita que os dois serão grandes amigos. Xi Jinping e sua mulher, Peng Liyuan, foram recebidos por Trump e Melania em Mar-a-Lago, residência privada de Trump em Palm Beach, na Flórida. Esta é a primeira reunião entre os líderes das duas maiores economias do mundo. Há uma grande expectativa em torno do encontro. Trump já fez afirmações polêmicas sobre a China. Ele chegou a dizer que o país é principal rival dos Estados Unidos, principalmente no comércio internacional, e acusou Pequim de não responder de forma eficiente à ameaça nuclear da Coreia do Norte. O presidente chinês vai ficar nos Estados Unidos até amanhã. E segundo a TV americana CNN, os Estados Unidos lançaram dezenas de mísseis contra alvos na Síria. O bombardeio é uma retaliação ao ataque com armas químicas que o governo de Bashar al-Assad é acusado de ser responsável. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fique agora com o Rony Bono todo seu. Até amanhã.